Quando você fala de conservar e criar, a gente aqui do território Chapada Diamantina, que trabalhamos muito com essa sustentabilidade, né, de como você conservar o patrimônio natural e fazer as interações dos modos de saberes e fazeres das comunidades tradicionais e todas as interações que perpassa por esse mundo de pensar a natureza como algo de conservação, mas ao mesmo tempo de transformação naquilo que ela tem necessariamente de valor, né? De respeito à sua biodiversidade, de respeito aos espaços, para que a gente não venha perder os encantos que os monumentos naturais e toda a biodiversidade tem diante dessa atividade que é o turismo, que muitas vezes dita como ecoturismo, mas sem a percepção, como você bem diz, a sensibilidade de ter cuidado, né? De ter carinho e afeto pelo lugar que você está a visitar. Então, eu gostaria de saber um pouco mais sobre isso. Depois eu farei uma perguntinha lá para o nosso querido Fábio, mas vamos por partes. Salve, gente. Grande abraço. Deixa eu ver o que eu consigo responder para você. Eu acredito bastante na, assim, na oportunidade imensa que é você visitar uma área natural bem conservada e honrar esse privilégio de estar em contato e convívio com esses outros seres requer uma postura reverente. Para mim, atravessar os espaços naturais sem essa reverência é como entrar numa catedral sem essa reverência também, né? Então, as propostas que a gente faz nas visitas, para as visitas, são sempre atividades de observação, são atividades lentas, são atividades contemplativas, são atividades de interação entre as pessoas e com a natureza. Então, a gente fala que é com a natureza, não é na natureza. Porque as atividades elas funcionam de tal forma, elas consideram tanto que a natureza é viva e está em diálogo com você, que você pode ouvir as respostas dela, você pode brincar com ela. Então, isso requer toda uma sensibilidade. E eu acho que também vai de encontro a uma pergunta que parece que eu vi aqui no chat, eu não lembro o nome da pessoa, mas que estava perguntando também sobre como trabalhar essa questão de interação com a natureza durante a pandemia, que você está todo mundo dentro de casa. E eu acho que é uma oportunidade também, tirando toda a tragédia que é essa pandemia, o fato de você estar em casa, você pode pegar um vaso de planta e travar um processo, desenvolver um processo de observação muito profundo, de trabalhar todos os dias, observar todos os dias, e tem toda uma condução também que a gente pode fazer, porque é todo um mundo de descobertas. Quando a gente se encanta com a natureza, não é difícil se encantar, né? Mas é preciso tomar cuidado também para poder o encantamento não também ser uma barreira. Que a gente possa atravessar a barreira do encantamento e poder ir mais fundo num contato direto de um ser vivo com outro ser vivo. É um contato de alma, é uma relação que não é uma relação de quem olha, de voyeur, né? Mas é uma relação de quem dialoga de corpo inteiro com o outro ser. Então, eu acho que é assim que eu sou em um turismo, assim que eu sou em uma educação, assim que eu sou em uma relação entre as pessoas, né? Que todos possam estar sempre nesse contato de alma, nesse contato sensível. Eu digo que, para mim, eu fiquei inventando um monte de perguntas que eu achei que o Benjamin fosse fazer. Eu aí perguntei assim, quem é o meu principal mestre nesse momento?
para mim, são as plantas. Eu vivo num aprofundamento constante de observação de plantas e aprendo muito também pelo aprendizado que os meus alunos fazem a partir da interação com as plantas que eu proponho para eles também. Enfim, não sei se eu te respondi. Só fazer uma observação. Do mesmo jeito que a gente não vê a natureza, muita gente que viaja não vê a cultura local, não reconhece a diversidade em condições de igualdade, né? Então, essa é uma questão de abertura geral, me parece, né? Não só para a natureza, mas para o outro, né? E, no fundo, se a gente pensar, para a gente mesmo, porque a gente acaba bloqueando uma série de manifestações que a gente tem, porque parece que elas não estão de acordo com a imagem que a gente faz da gente mesmo. Então, é bem interessante esse processo, né? Porque tudo parece que aponta para uma ampliação nesse sentido, né? Meu caro Benjamin, se me permite, você e a Rita, fazer uma pequena observação. O que me instigou nessa questão do conservar e criar é justamente essa percepção dos bens culturais, né, que estão inseridos nas comunidades. Comunidades essas que são centenárias, que estão nesse local uma ancestralidade tamanha, né, e que mantiveram esses lugares, essas paisagens, sobre a ótica da cultura, ou mesmo sobre a ótica do desenvolvimento, muitas vezes num lugar de sobrevivência, mas, ao mesmo tempo, de conservação, de bem-estar, de uma série de ofícios e manifestações que se construíram a partir dessa relação com o seu tempo, espaço, lugar. Né? E aí, quando você se depara com esse avanço, né, do chamado ecoturismo, né, que muitas vezes não se dá conta do que está na paisagem, né, do que está ali, e vai além da biodiversidade, porque tem uma relação antrópica, né, de vivências, de respeito, e aí vai. Era bem nesse sentido que eu queria me pautar. pautar. Ótimo. Eu queria, talvez, como a gente tem pouco tempo e somos muitos... Sim, tranquilo. Se você não se importar, Emílio, abrir para mais pessoas para poderem se manifestar? Eu já fui sentir privilegiado em abrir o debate. Imagina, obrigado, Emílio. Super obrigado e super pertinente o que você está falando, parece para mim, ao menos. Obrigado. Dan Barros, agora. Bom, pessoal, eu tive duas sensações, tanto na fala da Rita como na fala do Fábio. Essa sensação congruente. É a sensação da percepção, né? Tanto na fala da Rita como na do Fábio, eu vejo que... Vou dar um exemplo. A Rita mostrou como ela percebeu a natureza de uma forma completamente mais profunda a partir de determinado ponto. E como eu percebi a Serrinha de uma forma 1 milhão de vezes mais profunda a partir do ponto de vista do Fábio, que é o coração mostrando ali. Então, eu vejo assim que o nosso desafio hoje, talvez, seja entender como despertar a percepção, como despertar a sensibilidade. Eu acho que esse é o maior desafio, porque as coisas estão aí. As coisas estão aí, mas não se percebe, como o Benjamin acabou de falar. Quem viaja muito, às vezes, não percebe a regionalidade profunda que tem no seu entorno, não percebe a riqueza do local onde ele está inserido, às vezes não percebe. E eu acho que o grande desafio é esse. A minha sensação, Rita, Fábio, é que a fala de vocês fala disso, de percepção. Como a gente vai fazer para que as pessoas percebam o que é belo, por exemplo? Legal, Dan. Muito obrigado pelo depoimento. Silvana? Karen.
Posso falar um pouquinho, né? Pode, claro, claro, comentar claro. o dele? Claro, né? claro, Fábio. Não, é porque eu acho que assim a gente tem essa questão profunda também com a natureza, com a educação ambiental, com o reflorestamento, com a vivência mesmo da, né? Eu sou uma pessoa que eu planto todos os dias é uma coisa que faz parte da minha terapia de vida hoje em dia e tal, né? Saber se as plantas estão felizes, né? Eu percebo quando eu estou aqui, quando eu não estou, se der um cuidado para elas ou não, elas respondem, tem uma conversa muito íntima com essas plantas, né? Agora, aqui na Serrinha teve essa coisa que, no fim, eu acho que foi um cruzamento muito bom, que foi essa questão da arte, né? Porque a arte, ela tem, né, essa ideia da transdisciplinaridade, assim, né, dos assuntos transversais, né, assim também, né? Que você pega um assunto como, sei lá, a água, ou o próprio reflorestamento, a nascente e tal, mas daí tem uma obra de arte enigmática ali, né? Eu vejo isso como funciona, assim, para as crianças, para os grupos de estudante, né? Às vezes chega, assim, aquele ônibus de adolescentes, assim, todos com os celulares, querendo fazer a selfie, e que não sei o quê, tal, mas você vê que tem uma hora que eles se intrigam com esse negócio aqui, entendeu? Assim, porque tem obras realmente, tinha um carro pendurado na árvore, todo mundo gosta de fazer a selfie ali, mas eles também ficam me perguntando o que é esse trabalho, hein? O que esse cara está fazendo em cima da árvore, né? E tal. E daí, assim, quer dizer, a gente tem uma abordagem aqui com os nossos educativos e tal, que é essa de fazer perguntas, assim, né? Não é para ser guia do Pelourinho que fica explicando, isso aqui é tal, foi feito por causa disso, daquilo. A gente procura fazer perguntas, assim, para também ampliar, né? E também para fazer com que a arte faça o seu papel maior, que é geralmente, né, que é de criar diversos significados e as pessoas trazerem novos significados e tal. E isso acaba sendo muito bom para a educação ambiental, de uma maneira geral, né? Porque eles sempre entendem também, principalmente criança e adolescente, eles acham que tudo é uma mensagem ecológica, assim. Eles acham, isso foi feito por quê? E daí eles ficam tentando buscar o porquê que isso foi feito, por que esse carro aqui é um vaso, o que tem planta plantada aqui nesse carro? E daí a gente fica refazendo as mesmas perguntas, porque nesse de perguntar e falar e tal, despertam novas sensibilidades e novas maneiras de olhar as coisas, enfim, né? Então, eu acho que a arte aqui é um aliado muito potente, assim, que a gente tem, sabe? Só para assinalar, para não deixar sem falar, em relação ao comentário do Dan, é que tem todo um esforço, no sentido contrário, na estrutura de como funcionam as escolas. Porque você colocar um ser completamente sensível, interessado e cheio de perguntas sobre o mundo em salas fechadas, enfileiradas, diante da autoridade de alguém que sabe, que olha para você que não sabe, enfim, tudo isso que a gente já sabe, eu acho que tem toda uma força muito grande, ainda que precisa ser aos poucos, ou não, né? Me lembrou muito o Waldorf, sua fala. Porque a escola, no modelo que ela vem com uma força muito grande em relação a essas iniciativas, como o Fábio está falando, de sensibilidade, ou como eu falei. Sua fala me lembrou muito o Waldorf. Isso. Não quero ocupar o tempo, tem muitas perguntas. Muito bem. Não podia deixar. Vai, Silvana. Karen. Olá, boa noite. Estão me ouvindo? Estamos. Onde você está, Karen, que você precisa usar máscara? Estou em casa, mas eu estou com minha mãe e meu pai. Estou passando por um momento bem delicado, infelizmente. Como eles estão? Meu pai está internado e minha mãe tem tratamento aqui com a gente, mas vai passar. Daqui a pouco vai passar. Boa sorte. Obrigada. Precisamos nesse momento de Brasil. Tá sem áudio. Sumiu o seu áudio, Karen. Oi, e estar aqui com vocês é literalmente um respiro. Que bom, fala. Ouvindo você, Fábio, eu fico pensando assim, né?
a gente que está no meio do centro urbano fica no desejo do êxodo rural, né? Ainda mais agora, de pegar as malas e Rita também, né? E ir para o interior, ir para o meio do mato e viver a natureza, mas infelizmente isso não é possível, né? E aí eu tenho uma pergunta para cada um. Assim, para a Rita, ela já meio que me respondeu, né? Quando eu perguntei sobre como trazer isso para o nosso cotidiano, né? E qual a importância que ela vê e como isso no contexto pós-pandemia, né? Dessa integração maior, e aí eu vou especificar um pouco mais no contexto escolar, por exemplo, né? O que a escola pode fazer para mediar esse processo, né, de aproximação. E para ti, Fábio, eu pergunto assim, vocês estão passando por uns desafios, assim, meu coração aperta quando ouve sobre a sustentabilidade, né, que está ameaçada. E queria te perguntar se vocês já estão desenhando outras formas, outros caminhos, vislumbrando outras possibilidades de pensar nessa questão econômica mesmo, que é fundamental para manter. E você falou sobre o ateliê, né? Como é que você acha, sei lá, que a gente pode reproduzir essa ideia do ateliê nesse contexto dentro de casa ou no trabalho remoto, outras vias, sabe? De pensar a cultura do ateliê a partir de uma realidade assim, interna, né? Nesse momento que a gente está atravessando, sabe? Como trazer isso? O que você acha que é fundamental e importante para a gente incorporar isso, talvez, no nosso fazer de home office remoto? O Fábio está aí? Tá. Eu tô. Começo eu aqui. Olha, eu acho que esse espaço de ateliê, né, na verdade, quer dizer, aqui é um espaço físico grande e tal, mas que eu consegui, em algum momento assim na minha vida, ter esse espaço ideal, onde eu consigo juntar um monte de coisa, um monte de gente, um monte de propostas e tal. Isso na sua vida tem que, na sua casa, na sua vida mesmo como tempo, né? É esse espaço da criação, assim, né? Que o ateliê também é a tela branca, né? Ele é aquele espaço onde tudo é possível, assim, né? Então, esse espaço de ateliê para a sua vida seria esse espaço de criatividade, esse espaço de respiro, né? As artes hoje em dia são muito interessantes porque elas a gente vive um momento assim de eu acho que é um momento onde a gente tem, apesar da nossa cultura ser toda fragmentada, ser especialista e tal, nas artes a gente se cruzou todo mundo, assim, né? As artes visuais conversam hoje em dia muito com o cinema, com o teatro, com a literatura, com as performances, né? Você vai numa Bienal, por exemplo, você chega naquele lugar que pode ser qualquer coisa, assim, né? Até meio maluco isso, né? A arte, assim, você lendo isso na filosofia, você vai ver, né? Falam muito da morte da arte por conta desse tipo de situação, aonde a gente já chegou em todos os, né? No século XX a gente vivenciou todas as vanguardas, foi em todos os limites e tal, e agora a gente tem que lidar aí com essa questão, né? Que ainda junta com essa tecnologia e com várias outras questões, que algumas que eu nem entendo, né? Esses artistas vendendo obra por milhões, que é obra da internet, não sei de onde e tal. Agora, eu acho que esse espaço, né, aí na tua casa, né, na tua vida e tal, quer dizer, é o tempo que você vai tirar para você criar coisas que não existem na tua vida hoje, né? O espaço do ateliê é o espaço para as experiências de vida que você tem que viver na tua vida, que você tem que, né? Eu acho que se puder fazer uma analogia, você é artista? Me conta uma coisa, o que você faz, Karen? Sou artista da produção. Eu sou produtora e sou assessora pedagógica, assistente pedagógica. Perfeito. Não, eu trabalho muito, eu também sou artista-produtor, né? Eu sou desses artistas que me autoproduzo desde sempre e trabalho muito junto com produtores e tal. O trabalho de produção é um trabalho que envolve muita criatividade, ainda mais no Brasil, onde a gente não aprende, né, a fazer todas as coisas e tem que ir meio aprendendo ali na raça, né?